Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: E sofrer-te tens paciência, e trabalhar-te pelo meu nome, e não te cansar-te. Tenho, porém, contra ti que deixar-te o teu primeiro amor. Lembra-te por de onde caíste, e arrepender-te, e pratique as primeiras obras. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Meus amados irmãos, esta madrugada eu quero deixar uma palavra para nossos corações, amém? Se encontra aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2. Você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando pela internet, você que sempre gosta de a gente trazer uma palavra do Senhor, ative as notificações lá, amém? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esta mensagem para aquela pessoa que precisa, amém? Então, aleluia, a palavra do Senhor diz que João, aleluia, ele escreve a carta de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia, louvado seja o nome do Senhor. E a primeira carta que ele vai escrever é a igreja de Efésios. A palavra do Senhor diz que a igreja de Efésios era uma igreja, aleluia, que buscava, que adorava, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas fala também que tinha perdido o primeiro amor. E quando a palavra diz que a gente perdemos o primeiro amor, quer dizer que paramos de buscar a presença do Senhor, paramos de, o nome do Senhor, de fazer aquilo que antes a gente fazia. Preste atenção que a palavra diz: lembra-te por de onde caíste e arrependeste, e pratique as primeiras obras. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Peço perdão por causa da minha garganta, que está um pouquinho ruim. Então, quando você aceita o Senhor como único, suficiente Salvador, a gente começa a buscar o Senhor, começa a adorar, começa a glorificar, começa a exaltar o nome do Senhor. Isso são nossas primeiras obras. Começamos a ir para a igreja, começamos a se envolver, aleluia, nos conjuntos, começamos a se envolver em oração das 5 horas, das 6 horas. E no decorrer da caminhada, aleluia, acontece dessa pessoa tropeçar por qualquer motivo, por qualquer circunstância da vida, ou até mesmo por uma palavra mal dizida, mal interpretada. Aleluia, a pessoa que é nova convertido, aleluia, então de qualquer maneira se afasta da presença do Senhor. E é por isso que essa palavra diz: lembra-te de onde caíste, e arrepender e pratique as primeiras obras. Então, quando o Senhor fala essa palavra, meu amado irmão, para mim, para você, para a gente lembrar da onde a gente caiu, para a gente lembrar das primeiras obras que a gente fazia antes, aleluia, é para a gente reconhecer, para a gente parar e pensar, aleluia, porque paramos de buscar a presença do Senhor, porque paramos de louvar o nome do Senhor, de adorar Ele. Porque a igreja de Efésios, aqui em Apocalipse, capítulo 2, era uma igreja que buscava, uma igreja que adorava, mas a palavra diz que tenho, porém, contra ti, que deixar-te o teu primeiro amor. E qual é o primeiro amor? E as coisas, aleluia, que eu e você antes fazia na presença do Senhor, aleluia. É os ensinamentos, aleluia, que paramos de buscar na presença do Senhor, aleluia. É por isso que Deus, aleluia, escreve, aleluia, a carta para a igreja, porque a igreja ela estava paciente nas obras, ela estava, aleluia, paciente nas atribulações, suportava, aleluia, as perseguições, mas esqueceu do primeiro amor, esqueceu de buscar os verdadeiros ensinamentos, as verdadeiras doutrinas. Isso tem acontecido dentro de muita igreja, meu amado irmão. A gente tem visto, aleluia, com nossos olhos carnais e com nossos olhos espirituais. Muita gente abre uma igreja, aleluia, e começa a buscar, adorar, ensinar, mas muitas vezes traz as coisas mudando para dentro da igreja, traz os princípios mudando para dentro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não agrada a Deus.
Eu mesmo tenho visto, aleluia. Eu mesmo tenho contemplado muitas igrejas, aleluia. Aleluia. Muitas portas de igreja são abertas. E aquelas pessoas, aleluia, começam a ensinar, começam a buscar, começam com a doutrina verdadeira do Evangelho, começam a buscar o primeiro amor, começam, aleluia, a salvar almas e vida, mas depois começam a se corromper. O nariz daquela pessoa, o ego daquela pessoa começa a subir, ela começa a se corromper. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, que isso não venha acontecer comigo, com você, porque o Senhor, Ele sabe a nossa luta, Ele sabe a nossa dificuldade, meu amado irmão. Ele sabe o que a gente passa pelo amor ao Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a igreja de Efésios era uma igreja, aleluia, que suportava, aleluia, suportava as perseguições, suportava, aleluia, as pedradas, suportava as calúnias, aleluia, mas tinha perdido o primeiro amor, tinha perdido a essência principal, que era o ensinamento, que era a doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha perdido, aleluia, a sua essência do Espírito Santo. Porque muitas vezes, meu amado irmão, as pessoas estão perdidas dentro da igreja. Aleluia. Começam a cultuar de domingo a domingo e parece que vira ali uma rotina. E o espiritual sai da vida daquela pessoa. Quando fala da igreja, não fala só da igreja, louvado seja o nome do Senhor, da igreja em si mesmo, daquela igreja ali que foi construída por tijolos, por coluna, não fala só dessa igreja, fala da igreja, aleluia, espiritual, que é eu e você. Porque a palavra do Senhor fala, quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo habita dentro de mim e de você, e também somos participantes, aleluia, da igreja, e somos a igreja de Cristo espiritual. Então, meu amado irmão, você, aleluia, que era pregador, você, aleluia, que buscava o Senhor, subia a monte, descia a monte, você que se consagrava, você, aleluia, que levava a palavra com verdade. Se por qualquer motivo você se apartou da presença do Senhor, se por qualquer motivo você saiu da presença do Senhor, por causa, aleluia, de besteiras, por causa de palavras, aleluia, que afetou teu coração, que nesta noite a palavra do Senhor diz no versículo 5, lembra-te por de onde caíste, arrependeste e pratica as primeiras obras. Volte de novo a praticar, volte de novo a adorar o nome do Senhor. Meu amado irmão, ser crente, todo mundo vai ter uma crença, todo mundo tem, aleluia, mas é difícil, aleluia, ser servo do Senhor, aleluia. O difícil, aleluia, é você servir verdadeiramente, mas não é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu e você adoramos e buscamos o Senhor verdadeiramente, de coração aquebrantado, aleluia, com o rosto no pó, com lágrimas nos olhos, o Senhor ouve o nosso clamor e nos honra. Amém? Então que você possa ver essa palavra no seu coração. Aleluia. A igreja espiritual é você mesmo. Aleluia. Então não se limite. Volta a praticar os teus verdadeiros dons novamente. Você, por qualquer motivo que se corrompeu, aleluia, por dinheiro dentro da igreja, você que já não está dando mais a doutrina verdadeira, você já não está mais ensinando, aleluia, a palavra verdadeira do Evangelho, a palavra da cruz, da renúncia. Volte a praticar. Lembra-te de onde caíste e pratique o primeiro amor. Diz a palavra do Senhor. No versículo 5, né? Aí fala também, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não te arrependereis. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do deserto. Então, aleluia, dá ouvido ao Espírito Santo de Deus. Dá ouvido ao que o Espírito diz à igreja, meu amado irmão, minha amada irmã. Aleluia, você que é líder de igreja, você que é líder, aleluia,
de departamento. Volta a praticar o primeiro amor, aleluia, com excelência, aleluia, não com obrigação, mas com excelência, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor diz: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do jardim, aleluia. Então, meu amado irmão, que nesta noite você possa essa palavra no seu coração, não desanima, aleluia, os dias são difíceis, eu sei, louvado seja o nome do Senhor, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, aleluia. Então, você possa essa palavra no seu coração, compartilhe essa palavra com uma pessoa que precisa, amém? Estamos no propósito de 7 dias, orando às 3 horas da madrugada, louvado seja o nome do Senhor, às meio-dia, às 6 horas da tarde, amém? Você que nos acompanha, aleluia, você que deseja nos acompanhar, aleluia, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para chegar mais palavra até você, mais oração, amém? Às meio-dia vamos estar orando no propósito lá no monte. Se você ativar as notificações do nosso vídeo, se você nos seguir, vai chegar aí para você, amém? Então que você possa essa palavra no seu coração. Você que precisa de uma oração, deixa nos comentários. Você que tem um querido que precisa de uma oração, deixa nos comentários, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus.